toda mãe se idealiza no papel de mãe. Até que a criança nasce e tudo pode mudar. Tudo que ela achava que era maternidade cai por terra. Choro, birras, noites em claro. Soma-se a isso aquele serzinho que acabou de nascer e está conhecendo o mundo, está tentando se comunicar. E aí é quando começa todo o novo mundo da maternidade. Esse podcast é sobre isso. É sobre criança, é sobre adulto, é sobre mãe, é sobre autoconhecimento. Venha com a gente nessa jornada da maternidade. Palestrante TEDx, com mais de 1,3 milhão de visualizações. Mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Autora do livro Criança Sem Limites, Temperamento Sem Limites, psicopedagoga, especialista em Montessori e Programação Neurolinguística, PNL, coach de família. Hoje vamos receber para o Abraça Podcast Isa Minatel. Isa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ô, querida, eu que agradeço. Obrigada, feliz demais de estar aqui, Rafa. Que bom. Muito eu sei bom. Que a correria do dia a dia é grande, então eu sou muito grata por você ter aceitado esse convite, por ter vindo até o meu espaço, que é aqui em Piracicaba, para gravar, e espero que a gente tenha um bom episódio que traga muita informação a todos. Se Deus quiser, minha amiga. Olha, que faz tempo que a gente está ensaiando esse encontro, né? É verdade. Que bom que deu certo agora. Vamos fazer valer. Vamos lá, então. Isa Minatel estreia 34º episódio do Abraça Podcast. E, para comemorar essa abertura da segunda temporada de 2024, temos um patrocinador muito especial que nos abraçou. 24/7. Isso é que é abraçar, né? Exato. Devo dizer que estou realmente abraçada aqui. Que delícia. É uma marca da mulher madura, uma marca que a gente está elegante e chique, que é esse o slogan da marca, 24/7, simple and chic. Adoro. O dia todo. E eu fiquei muito feliz que eles são os patrocinadores oficiais dessa temporada. Que chique. Parabéns, amiga. Vou te falar que eu sei o quanto isso é difícil, né? O quanto é trabalhoso a gente entregar um conteúdo de qualidade e ser reconhecida assim. Então, parabéns. Obrigada. Vida longa a essa parceria. Com certeza. Muito bom. Isa, pra gente começar a esquentar, vamos lá. Eu já te conheço um pouquinho, quem assistiu o TED teve acesso a conhecer um pouquinho da história, mas conta pra gente, quem é a Isa Minatel? Antes ou depois do Petrus? Pode ser depois, porque essa história a gente vai ser longa. Olha, tem muita coisa que foi mantida de antes do Petrus, né? Como a Isa Minatel espontânea, bagunceira, brincalhona, faladeira, extrovertida, professora que gosta de ensinar, que tem essa didática na veia, que transforma as coisas difíceis em coisas fáceis, né? Alegre, feliz, empreendedora. Mas depois do Petrus, gente, veio uma Isa muito mais consciente, uma Isa que diminui o ritmo, Até o tom de voz. uma Isa que começa a se olhar muito mais e a ter muito mais noção do impacto que pode causar na vida de outra pessoa e da responsabilidade que isso é. Ai, meu Deus, nasceu uma Isa muito melhor depois do Petrus, Rafa. Nasce uma criança, nasce uma nova mulher, É. né? A gente se descobre, eu senti muito isso. E a gente, quando não tem filho, não sei se você era assim, porque você era workaholic, igual eu também. Sim. Éramos do mundo corporativo. Sim. E A mais B é igual a AB, é quando a gente se surpreende com a maternidade, né? E percebe que a gente não tem mais que 2 mais 2 não são 4, que tudo começa a mudar, né? Não, o pior, além disso, Rafa, é que tudo aquilo que você tinha desenvolvido no seu perfil e que funcionava tão bem na vida corporativa, que te dava resultado, né? Faca na caveira, foco no resultado, meta, projeto, velocidade, vai, faz, acontece e tal. E se não der, tenta de outro jeito, insiste, persiste. Dinamismo. Né? Aquela coisa de se antecipar as coisas, né? Ser proativo e tal. Aí vem a maternidade e fala assim, isso aí não funciona comigo.
Isso daí não vai dar certo, você está acelerada demais, você está rápida demais, você não tem o controle de tudo, não adianta planejar. Então, todas as competências que você, né, tinha desenvolvido e que você era aplaudida de ter no mundo corporativo, agora te atrapalham. É verdade. Agora você precisa ser lenta, sem planos, tranquila, sem antecipar. É outra coisa que você precisa agora. E agora, como é que você faz? No meu caso, eu tinha feito uma confusão entre o meu papel profissional e a minha identidade. Uhum. Então, eu só me reconhecia daquele jeito. Sim. A hora que a maternidade me convidou para esse outro lugar, cadê eu? Onde que eu tô? Quem sou eu? Quem que eu sou? E daí eu É. descobri também, na verdade, que eu achava que eu era aquele papel profissional. Eu tinha me confundido com o papel. Então, eu descobri que nem eu sabia mesmo quem eu era. Olha que triste. É o autoconhecimento que a maternidade traz. Que a gente tem que vir, né? Que é só assim. Você teve um início de maternidade muito difícil. Que foi a questão do Petrus chorar muito. E você, preparadíssima para os 5 meses retornar ao mundo corporativo, lá com tudo planejadinho, de repente tudo mudou. Hoje, com esse conhecimento que você tem, essa maturidade que você atingiu, você acha que ele chorava tanto por quê, Isa? Eu acho que tem uma soma de fatores físicos e emocionais. Eu acho que tinha uma imaturidade no sistema ainda, né? Gastrointestinal. Então, acho que ele tinha, assim, muito refluxo, muita dificuldade de evacuar por causa dessa imaturidade dos sistemas. Também respiratório, ele teve questões respiratórias. Eu acho que isso também era uma imaturidade do sistema respiratório. Então, acho que isso existiu. Somado a isso, um temperamento mega forte. Mega forte. Que, assim, qualquer desconfortozinho vira ão. Sim. Qualquer coisinha tirava ele do centro de uma maneira fora do comum. Eu via bebês na UTI neonatal que estavam rindo. Ele foi rir com quase 6 meses, a primeira risadinha. Sabe assim, não tinha motivo para rir. Ele era... Ai, que dó. É verdade, o troço era complicado. E ele o temperamento super forte até hoje. E eu também sou, né? Aí você soma isso, uma mãe completamente despreparada, que não tinha convívio com bebês, que não tinha noção nenhuma das necessidades do ser infantil, que ele tinha a necessidade de uma mãe disponível, né? Que pudesse ficar ali entregue a ele, sem estar fazendo alguma coisa. E eu era um fazer humano, eu não era um ser humano. Então eu estava toda hora tentando fazer alguma coisa, Eu estava amamentando para não perder tempo, eu já estava respondendo algum e-mail, eu já estava fazendo... Então ele berrava para falar, escuta. E a conexão? Escuta, e o recolhimento mesmo, de vir para o ninho, de ficar aqui comigo, disponível, sem ter que fazer nada, sabe? Hoje eu percebo que isso existe, que existe um mundo invisível, que a relação com a criança nos convida, que talvez seja muito mais importante do que o mundo visível. Com certeza. É por isso que ele chorava. Isso Entendi. se a gente for pensar assim, na prática, né? Sim. Se for pensar nos propósitos divinos, eu acho que era para me trazer para cá, né? Eu acho que eu tinha que fazer essa entrega. Entendi. Eu acho que eu precisava passar por isso, eu acho que eu precisava aprender tudo isso. Eu acho que eu precisava encontrar, na minha maior dor, no maior desafio que eu tive na vida, a minha missão. E eu acho que esse é um recado para quem está ouvindo a gente. Sim, se você passou ou está passando por um período doloroso, por um período difícil, procura bem. Olha com olhos de ver, porque às vezes é nesse lugar que está o seu chamado, que está a sua missão. Foi uma reviravolta na minha vida, né? Eu amo quando você fala do olhe com olhos de ver e escute com ouvidos de escutar. Isso. Porque isso às vezes é muito raro no nosso dia a dia. A gente tá ali, mas eu tô aqui, não tô enxergando nada, né? Mas não é bem esse olhar. Nossa, É quantas pra vezes... trás dos filtros, né? Quantas vezes a gente tá ali, tá vendo, mas não tá Mas enxergando não tá. nada. Exato. Tá ouvindo, mas não tá escutando. Sobre Aí dá isso. briga, tá? Eu já fui em treinamento que o povo ficou, mas ouvir que é prestar atenção, escutar que não é. Ou escutar que é prestar atenção, ouvir. Tanto faz, você entendeu o que eu quis dizer, né? O recado tá dado. Isa, a gente falou um pouquinho do choro do Petrus. O que é o choro? Você é especialista, vamos entrar um pouquinho na sua área. O que é o choro? Claro, tirando a dor, tirando questões
gastrointestinais, igual você comentou, questões respiratórias. O que é o choro? Choro é uma comunicação, né? É uma expressão. E a depender da faixa etária, ele é a única forma de comunicação, não é? Sim. Então, se uma criança chora, ela está querendo dizer alguma coisa. E aí a gente precisa buscar entender o quê. Depois, quando a criança vai crescendo, ela precisa atualizar as possibilidades de comunicação. Então, quando a criança tem ali por volta de 2, 3 anos, a gente lembra a criança, você já sabe falar. Por que você está chorando? Para isso, né? Sim. Se você está chorando para conseguir alguma coisa, por que você está chorando? Você já sabe falar. É uma atualização. Ela até agora conseguia tudo através do choro. Agora ela aprendeu a falar. Você tem um recurso novo, né? Mas se for de dor, ainda pode chorar. Sim. Até a gente, né, pode chorar, até meninos podem chorar, até homens podem chorar, né? Porque é uma comunicação também de expressar o que vai dentro da gente, de sensibilidade. Perfeito. Né? E como tudo na vida, Rafa, precisa estar em equilíbrio. Nem chorar demais e por tudo é positivo, e nem nunca chorar é positivo. Né? O choro é isso, é algo que vem de dentro para fora, que pode falar muito sobre nós. Se a gente chora toda hora, se a gente chora sempre, né? O que é que precisa ser acolhido e atendido e curado, talvez, aí dentro de você, que está aproveitando qualquer válvula de escape para escorrer? Perfeito. Não é? Ou se a gente não chora nunca, o que foi que ficou tão aprisionado e tão bem trancafiado aí dentro que você não se permite sentir, que você não se permite tocar, né? O que é isso? A gente precisa olhar para isso. Com certeza. Isa, antes da gente partir para nossa próxima pergunta, que foi exatamente quando nos conhecemos, e você vai entender o porquê, quero deixar um lembrete. Se inscrevam no canal do Abraça Podcast, ele está presente tanto no YouTube quanto no Spotify. E ativem as notificações, porque dessa forma vocês vão saber do conteúdo, da novidade, dos episódios novos. Deixe seus comentários, a gente vai responder a todos os comentários, deixem dúvidas, que é só assim. Eu vou saber também se vocês estão gostando do Abraça Podcast. É o abraço deles para a gente, né, Rafa? É a única forma do online, né? É isso. Isa, nos conhecemos quando eu estava com dificuldade com Miguelzinho. Muita dificuldade. E eu lá na internet, o que eu faço, né? E era a questão da birra. Te encontrei na internet, no YouTube, muita coisa começou a clarear para mim. O que você me diz? O que são as birras? Ai, que interessante, né? Eu fiquei pensando agora quais vídeos você viu. Os vídeos que não tinha luz, que não tinha roteiro, que não tinha câmera, que não tinha cabelo, maquiagem, que não tinha nada. O caos, né? Mas graças a Deus o conteúdo já era bom. Já, viu? E já era transformador desde então. Graças a Deus, né, Rafa? A gente vai fazendo o que a gente sabe fazer, né? Entregando o conteúdo que a gente sabe. E a birra, ela deixa a gente doido, porque a gente tá acostumado a achar que a gente vai falar e a criança vai obedecer, né? Sim. E de repente, não mais que de repente... A gente fala e ela grita de volta. E a gente fala mais forte e ela se joga no chão. E a gente fala, e agora? Me jogo também. O que eu faço, né? E tem, às vezes, aí a depender de cada mãe, né? De cada família, de cada história, tem gente que vai pra agressividade, que vai pra punição, que vai pro castigo. E a gente começa a piorar a situação, né? Algumas crianças cedem, outras não. E a coisa vai escalando e vai ficando muito difícil, né? Mas a birra, assim como o choro, é uma forma de comunicação, né? A criança está dizendo alguma coisa, né? E quando ela começa, Isa, tem uma data? Criança de 6 meses já pode fazer birra? Pode. Uma criança de 6 meses com um temperamento forte, que você vai colocar na cadeirinha do banco do carro para sair, que ela não quer, ela faz... Já viu isso? Se contorce assim, ó. Não vai... Não, você vai tentar colocar, ela já... vira o corpinho, né? 6, 8, 9, né? Tem umas mais, né, que você... Essa questão dos temperamentos é uma coisa muito impressionante, assim, sabe? Que quando você escuta o choro da criança ao nascer, você já pode ter uma pista que vem uma criança de temperamento muito forte por aí.
Pode, não é que é, Sim. tá? Pode, né? A gente tem alguns relatos, né? Mais de 10 anos trabalhando com isso e a gente vê coisas impressionantes, sabe? Então, isso conta muito. Agora, a criança que não faz birra não significa que tá tudo bem. Engraçado que tem uma pergunta sobre isso, de uma seguidora. É. E eu vou até, bom, já aproveitando, vai. Rafaela Forte perguntou: como saber se nossa educação está dando certo? Porque criança obediente quer dizer sucesso na educação e muito obediente. Não é? Ela tá preocupada com isso. E tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar, porque às vezes uma criança muito obediente, ela na verdade tá reprimindo, né? Ela tá assim, deixa eu ver o que agrada a esse grupo de adultos aqui. Né? Toda vez que eu sou obediente, parabéns, você foi obediente. Filha, você vai ficar com a tia fulana? Obedece, tá? Aí quando volta, fulano obedeceu. Ai, foi obediente. Então, se ela já tem um temperamento mais tranquilo e é reforçada nessa obediência cega, de repente ela tá o tempo inteiro dizendo sim para os outros e 100% do tempo dizendo não a si mesma. Isso é um problema, né, Rafa? Porque aí a gente cresce uma pessoa nesse padrão, às vezes entra em relacionamentos que a gente diz 100% de sim ao outro e 100% de não pra gente. E nenhum relacionamento que a gente diz 100% de não pra gente vai ser saudável. Não tem como. Perfeito. Né? Sim. Então esse é o ponto, é a gente olhar, né? A criança, ela está obediente cegamente, dizendo não para ela o tempo inteiro, ou ela realmente está bem, está feliz e a gente está conseguindo ter uma condução equilibrada, uma condução bacana. Eu tenho falado muito da disciplina do equilíbrio. Perfeito. Sabe? Porque a gente se confundiu quando a gente falou disciplina positiva, às vezes ficou positivo só para criança. Sabe? Então eu tenho trazido para o equilíbrio. Equilíbrio. Vamos falar do equilíbrio, né? Tá bom para a criança? Tá bom para o adulto? Tem que estar bom para todo mundo, né? Para a gente poder realmente ter algo saudável ali naquela construção de relação. Perfeito. Porque é essa base que a criança vai levar para a vida. Sim. Para bem ou para mal. A primeira infância, né? É essa base de relação, dinâmica relacional, né? Então ela não tem como fugir. Ou ela vai copiar, ou ela vai refutar o modelo inicial. Mas das duas maneiras, copiando ou fugindo, é o modelo de base que está no controle, percebe? Sim. A única forma que a gente tem de não ter o modelo de base como controle é curando as relações, né, as referências, os traumas. Se a gente se cura, a gente se livra daquilo como referência, para copiar ou para fugir. A gente começa a buscar coisas novas. Caso contrário, a gente fica para sempre refém daquilo lá. Isa, e eu acho que você entrou num assunto muito importante. Disciplina positiva, disciplina equilibrada. E a gente entra num ponto que hoje em dia muito se vê e muito nos preocupa. Mas antes de entrar exatamente nesse ponto, eu quero falar com uma dúvida que sempre surge. Como dizer não? E eu sei que você já me deu uma palestra sobre como dizer não. Nem sei se você lembra, foi na Green Antiga e todo mundo lembra. Que legal. Ela marca. Então não é simplesmente dizer não. Tem formas de dizer não. Tem. Como? Ó, a disciplina do equilíbrio a gente coloca que o não construído é o melhor não que você pode entregar para a criança. É o não sem dizer não. Exatamente essa frase. O não construído, Rafa, geralmente ele é feito através de perguntas. Qual que é a diferença do não para depois explicar o porquê do não? Se você tiver uma criança de temperamento muito forte, a hora que você fala não, quando você vai explicar o porquê do não, a criança já tá... já não deu tempo. Nem quer ouvir. Ela nem quer saber mais nada de você. Ela tá com ódio de você. Ela quer chutar você. Ela quer você longe de você. Agora quer explicar o porquê do não. Ela quer esmiuçar o negócio. Ela já tá... Entendeu? Sim. Não vai funcionar. Vai funcionar com as crianças que já são mais tranquilas. Tá? Com tá. as mais animadas, como eu digo, não vai funcionar. Vai funcionar. Tá? E só tem um problema também. Dizer não e depois explicar o porquê do não é você pensando pela criança. Você não tá fazendo a criança pensar. O não construído, ele ensina a criança a pensar. Então, por exemplo, você é a criança, eu sou o adulto. Você fala, eu quero brincar com esse livro aqui agora, mas nós estamos de saída, né? E esse livro é daqui, nós não podemos levar, beleza? Beleza. Esse é o cenário, né?
E daí você fala, eu quero brincar com esse livro agora. Eu falo, filha, que horas são? Se a criança tem até 6 anos, buga a cabeça dela. Ela não sabe que horas são. Aí ela vai, que horas são? Você sabe que horas são? Vem cá, vamos ver? Aí você vai pro celular olhar as horas. O que a gente vai fazer esta hora? Você vai lá na hora seguinte. Se ela já sabe, ela vai, nós vamos na tia fulana, nós vamos no doutor, nós vamos... e será que dá tempo? Quanto tempo leva daqui até lá, hein? Olha o que acontece. Perguntas comandam a comunicação, comandam o cérebro do outro. Não tem como. Se eu falar pra você alguma coisa de pergunta, a sua cabeça invariavelmente, assim, até inconsciente, ela vai pra lá. É verdade. Sabe? Não tem jeito. Se eu te faço uma pergunta, ô Rafa, e a Laurinha? Você, tá na Laurinha. Sua cabeça tá na Laurinha. Não tem jeito, né? E a criança também. Então, ela começa a pensar. Você sabe quanto tempo leva pra chegar até lá? Então, se a gente sair agora, você vai, qualquer situação, tá, Rafa? Pode ser, eu tô me preparando pra ir pra um casamento, a criança já tá prontinha, ela quer brincar lá fora. Lá fora suja. Então, em vez de falar, não, filha, porque nós vamos pro casamento, lá fora suja, ela se joga no chão agora com a roupa do casamento, já se suja aqui dentro mesmo, entendeu? É verdade. Aí você fala, filho, você quer brincar lá fora agora? Ai, é tão legal brincar lá fora, né? E o que acontece quando a gente brinca lá fora? Às vezes suja, não suja? E se sujar essa roupa, a gente tá indo pra onde, hein? Você vai ajudando a criança a pensar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar quando que você pode brincar com esse livro? Quando que você pode brincar lá fora? Vem cá, vamos anotar aqui na minha agenda do celular. Perfeito. Tal dia nós vamos voltar aqui, onde tem esse livro. Já vamos combinar com a tia fulana pra ela deixar o livro aqui pra você, tal dia que a gente vai voltar? Já vamos marcar aqui no nosso agenda pra despertar quando a gente voltar do casamento e brincar lá fora? Então você ensina a criança a pensar. Faz algumas perguntas. Enquanto isso, você tá maquiando, você tá arrumando as coisas pra sair. Você não precisa parar pra fazer isso, não, tá? Antes que alguém fale, tem tempo pra fazer isso. Tem! Tá? Se não tiver tempo pra fazer isso, vai ter que ter tempo pra tirar a criança levantada, a birra do chão, berrando, sujando, esperneando, batendo em você. Vai ter que arrumar algum tempo que você teve filho. Ou vai ser pra construir o não, ou vai ser pra lidar com o desespero que ela criou, porque você entregou o não direto, entendeu? Sim. E aí você vai, de alguma maneira, ensinando a criança a pensar, contemplando o desejo dela. Não vai ser agora, mas vai ser, tá aqui na agenda, tá? Vai ter esse momento e tal. Se for um brinquedo que ela quer comprar, você fala assim, nossa, esse brinquedo é muito legal mesmo, não é? Quanto ele custa? Isso é caro ou é barato? É caro, né? Um brinquedo caro a gente tem em datas especiais. Hoje é um dia especial. Todo dia é, né? Mas é uma data de presente caro. Você vai construindo com a criança. Vamos fazer uma lista de presentes caros para quando chegar uma data especial, a gente voltar aqui nessa lista e ver se você ainda quiser, a gente compra? Perfeito. Cara, o Petros tinha presente de Natal, aniversário, Ano Novo, Dia das Crianças, até 21 anos. As listas são imensas. Concordo. Ele tinha, porque tudo ele queria, Concordo. né? Aí a gente ia fazendo lista, ia fazendo essas perguntas, e a criança fica tranquila, tirava foto, botava na lista. Hoje o celular ajuda a gente. Pra caramba. Né? Eu tiro foto do Miguel também. Então tira foto. Vamos tirar uma foto, vamos levar com a gente? Eu vou salvar. Isso, quando você, né, tiver uma data especial, ainda falava assim, se você ainda quiser, a gente volta aqui e compra. Perfeito. Aí a criança também aprende que desejo dá e passa. E que aqueles que não passam, realmente a gente precisa atender. Que é uma coisa que a gente quer muito. É verdade. Né? Perfeito. Isa, antes da próxima pergunta, que ela fala muito sobre amadurecimento. Pessoal de casa, não se esqueçam de se inscrever no canal, tanto do Spotify, se você prefere assistir pelo Spotify, que daí dá pra ouvir, ou pelo YouTube, que você consegue ver a gente. Tem pessoas que são do visual, tem que ver. Eu sou do visual, gosto de ver, de prestar bastante atenção. Se inscrevam e ativem o sininho. Só assim vocês vão saber e receber as notificações. Isa, a gente tá falando da criança, a gente tá falando dos episódios, das frustrações, do querer. Mais uma pergunta. Quando esse cérebro amadurece? Nunca. Depende. Se você olhar para uns exemplares adultos aí, você tem essa dúvida, né? Tem 40 anos e ainda tá se comportando que nem menino, né? Né? A verdade verdadeira é que, assim, existe a maturação biológica,
que hoje as neurociências mostram pra gente que vai até os 25 anos, né? Há pesquisas dizendo que até um pouquinho mais. Aí eu brinco, né? Eu falo, gente, quando eu casei ainda não estava madura, acho que foi por isso. Dó da Adriana. Ô, dó, mentira. Casava de novo, gente. Até hoje eu casava de novo com esse homem, Rafa. Tá com moral, né? Né? Nossa! Ó, faz esse corte pra mandar pra ele. É verdade. Mas é verdade, eu sou uma mulher muito apaixonada até hoje, viu? Sou mesmo. Mas o cérebro emocionalmente amadurece a partir de que ele tem as suas demandas de cada fase atendidas. Tá. Olha só pra você ver que o negócio é, Né? Você tem lá as etapas do desenvolvimento da criança. Uhum. Então, uma criança, quando está perto dos 2 anos, passa pelo processo de individuação. Uhum. Eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu sou um indivíduo eu mesmo. Autônomo, diferente da minha mãe, diferente do meu pai. Tudo que vem da minha mãe e do meu pai, eu digo não. 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 Nem ouvi ainda o que é, já tô dizendo não. Não é assim que a criança de 2 anos faz? Sim. Né? Aí, se a mãe sabe que isso está acontecendo e respeita o processo de individuação, a criança amadurece emocionalmente. E ela não precisa mais ficar contrariando todo mundo. E ela consegue entender, é verdade, minha mãe já percebeu que eu sou outro indivíduo. Ela me deixa ser eu. Ela me respeita, ela reconhece a minha individuação. Posso seguir tranquilo e calmo, não preciso contrariá-la, não preciso contrariar o mundo para fazer valer a minha voz. E tá tudo bem. Agora é uma criança de 2, é uma criança de 3, é uma criança de 4. Não respeitou isso. A criança quis. Não, a mãe vai sim, porque tá na hora, porque é agora, porque... A criança fala, piores 3 anos, terríveis 4 anos, terríveis 5 anos, terríveis 6 anos, terríveis 7 anos. Aí eu faço post de terríveis 2 anos no Instagram, o povo fala, é porque você não conhece os 4, aqui tá pior os 4. Porque não viveu a maturação emocional dos 2. Entendi. E vai levando embora. Tem gente que tá disputando com o irmão a venda do terreno da mãe. Tô falando de caso real atendido. De seguidor que me contou. Você tá falando isso aí? É verdade. Aqui a briga de irmãos é tão grande, a disputa entre irmãos foi tão grande, não amadurecemos emocionalmente, que não estamos pensando sobre bem ou mal vender o terreno. Estamos só porque eu quero vender, ele não quer. Veja como que a coisa é maluca. Sim. Tá? Sim. Então, a maturação emocional depende do atendimento das necessidades de cada fase. Vamos para outra fase, adolescência? Sim. Né? Muito já me falam sobre essa fase. Meu Deus, né? O meu, não posso nem falar muito, tá chegando, né? O Petros faz 13 esse ano, né? Você tá ligada disso? 13, amiga. Eu vi esse menino no Titico. O que acontece na adolescência, Rafa? Eu preciso descobrir a minha identidade social, a identidade de grupo. Então, eu vou rejeitar o grupo de origem, leia-se família. Ok? Ok. Vou rejeitar a família. Mamãe e papai são velhos, ultrapassados, né? Old school, não sabem das coisas. Eu que sei, sou descolado. Minha tribo, meu grupo, minha galera, vocês, ó. Tá? Ficaram. Passou. Eu que sei de tudo. Eu que sou sabidão. Eu que sou espertão. Eu que sei das coisas, né? E eu vou rejeitar o grupo de origem. Se mamãe e papai entendem que isso está acontecendo, vai lá, sabidão, vai lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos prestar atenção que grupos disponíveis ele tem, porque ele precisa ter grupos bons disponíveis, senão ele vai entrar em grupo ruim. Sim. Ponto. Ele vai para um grupo. Ok? Ok. Tamo junto? Tamo. Tô seguindo. Se não rolar no físico, vai rolar no online, tá? No online. Ele vai para um grupo. E se for só no online, é problema. Mas deixa isso para outra conversa. Daí, se eu falo, tudo bem. Claro que eu vou ter que ver alguns lugares, claro que eu vou ter que dizer alguns nãos, claro que eu vou ter que... Mas eu não vou bater de frente desnecessariamente. Tá. Eu vou entender. Ele está rejeitando a família. Sabe por quê? Porque ele precisa se achar, se reafirmar, ter a sua identidade social, tal, se achar o cara... Porque ele precisa disso, porque daqui a pouco ele vai para a vida. Então, ele precisa desse reforço de... né? Para ir para a vida daqui a pouco como um homem ou como uma mulher. Né? Faz parte do desenvolvimento dele. E eu não crio resistência para isso, só ajudo, monitoro, supervisiono, medio. Né? Perfeito. Ele vai e daqui a pouco volta.
Porque não ofereci resistência, porque ele passou. E ele amadurece. Então ele não precisa ficar fazendo as coisas para me enfurecer. Ele não precisa arrumar gravidez fora de hora para punir pai e mãe inconscientemente. Ele não precisa usar droga, porque droga era a única coisa que eu falava que ele não podia. Pode até acontecer isso tudo aqui, mas não por afronta a mim. Sim. Entende? Claro. Garantia existe? Não. Nem com toda essa consciência aqui, ninguém tá livre, tá? E quando as pessoas falam, o Petrus vai ser isso, o Petrus vai ser aquilo, eu falei, isso é oração. É. Eu oro para que ele seja isso e aquilo. Mas ninguém tem garantia. Né? A gente pede para Deus abençoar, a gente faz a nossa parte, a gente estuda, porque com isso a gente aumenta a chance deles terem mais resultados positivos. Sim. Né? Mas a gente não tem garantias. Mas você percebe que quando a gente não sabe nada disso, a gente vai levando esses meninos para um lado difícil na vida. E eles, às vezes, ficam reféns do que a gente faz. Uma pessoa, por exemplo, que engravida para punir os próprios pais, e está cheio nesse Brasil afora, inconscientemente, inclusive, ela pune a si mesma. Porque ela pula uma etapa importante da vida. Sim. E tem que forçadamente se tornar mãe. E às vezes gera um outro problema, porque daí ela pode rejeitar o filho que veio, pode culpá-lo por perder etapas. Nossa, aí, entendeu o bola de neve, né? Sim. Não, excelente. Fez muito sentido. Ai, meu Deus. Então, resumo. O cérebro amadurece quando? Biologicamente, 25 anos mais ou menos. Emocionalmente, quando ele tem as necessidades de cada fase atendidas. Perfeito. Vai atendendo, ele pode estar livre para assumir emocionalmente a idade que ele tem cronologicamente e continuar a vida. Perfeito. Agora, né, falando um pouquinho, eu gosto de trazer os exemplos. Laurinha. Adoro. Quando Laurinha era menor, algumas vezes minha mãe falava assim pra mim. Não que ela seja grande, né? Vamos deixar claro isso, ela tem 4 anos. Mas quero dizer, menorzinha. Algumas vezes, e você já deve ter escutado isso. A minha mãe, que ficava mais ao nosso redor, próxima, falava assim: ai, quando você não tava aqui, ela não fez nada disso, não. Foi só você chegar que ela fez. Você já ouviu isso? Que a criança só faz as coisas na frente dos pais. Por quê? Aí tem várias coisas que a gente precisa levar em conta. Às vezes, a criança tem aquela confiança naquele adulto de referência, e quando o adulto de referência chega, então é a hora que ela faz uma birra, que ela se joga, que ela chora, que ela põe para fora as frustrações que ela teve antes da chegada desse adulto. Essa é uma possibilidade, mas não é a única. Tá? Essa é uma. Outra possibilidade. A criança está precisando da atenção da mamãe, da atenção do papai. Então, a mamãe chegou, né? Se ela ficar normal, belezinha, a mamãe vai fazer as coisas que ela tem que fazer. Sim. Se ela derrubar alguma coisa, se ela fizer uma pirraça, se ela fizer uma arte, mamãe vai parar tudo e olhar para ela. Nem que seja para brigar. É verdade. Então, inconscientemente, ela sabe como conseguir a atenção, né? E ainda uma terceira hipótese é quando eu já tenho um problema de vínculo, uma dinâmica vincular já relacionada à arte, à bagunça, à birra ou até à doença. A criança tá bem. A mãe chega, ai, minha barriga tá doendo. Sabe? Porque às vezes a criança conectou, isso é PNL purinha, né? É uma conexão neuroassociativa. Então ela fez uma âncora, ela ancorou o afeto e a atenção da mamãe com a arte, com a peripécia, com a dor, com a doença. Né? E aí pode ser que ela comece a manifestar essas coisas na hora que a mãe chega, porque ela quer mamãe. Né? Nossa, faz muito sentido! Isa, a gente falou um pouquinho dos limites. E aí a gente entra naquele assunto da disciplina equilibrada. O que você me fala? Muito se fala sobre limites saudáveis, certo? E como não cair autoritarismo e permissividade. Fala um pouco pra gente disso. É a veia da disciplina do equilíbrio, né, Rafa? A veia, foi na veia, porque a disciplina do equilíbrio vem exatamente para isso. Quando a gente surfou na onda da disciplina positiva, a gente vinha do autoritarismo. Então nós ficamos tão avessos àquele autoritarismo cego, aquela obediência, aquela punição, aquele castigo, aquela coisa toda, que a gente foi para o outro extremo. E muitos de nós
desta bolha do Brasil que conhece a educação parental, tá? Tá. Porque a base do Brasil nem ainda sabe o que é isso, lamentavelmente. Mas nós vamos chegando, devagarzinho, né? Mas desta bolha que sabe o que é, muitos caíram na permissividade, né? E que é outro problema grave, inclusive para a própria criança, né? Ela briga com os pais, ela bate nos pais, querendo que os pais coloquem Limite. aquela proteção, aquela orientação, aquela estrutura para ela seguir, que são os limites saudáveis. Qual que é a minha questão com a palavra limite? Eu acho que quando a gente erra no termo, a gente também se equivoca na prática. O positivo aconteceu isso, a gente quis deixar só positivo para a criança e acabou virando permissiva, né? E o limite também traz um pouco isso, porque quando eu falo, é preciso colocar limite na criança, eu posso estar falando da parte boa do limite, saudável, que é, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá incomoda um terceiro. Eu tenho uma outra pessoa aqui, eu preciso prestar atenção nela, né? Então, isso seria a parte boa do limite. Ou, neste ambiente aqui, falamos baixo, andamos devagar, não gritamos, não corremos. Aqui dentro, falamos baixo e andamos devagar. Também é um limite. Correto. Não é? Sim. Saudável. Agora, se eu não delimito, se eu não delimito o limite, veja que tá... Né? Se eu não trago bem certinho de que tipo de limite eu tô falando, eu também posso querer que uma criança fique quietinha por 2 horas num culto, numa missa, numa reunião, e a criança tem 3 anos e eu quero que ela fique quieta, porque ela tem que ter limite. Isso também é limite, concorda comigo? Concordo. Então tudo é limite. E por isso que eu não gosto dessa palavra. Porque a parte boa do limite, ou o limite saudável, são as orientações. Ok? Ok. A parte da repressão, que não permite, que não acolhe o desenvolvimento infantil. Porque uma criança de 3 anos não tem maturidade neurológica para ficar 2 horas parado quieto. Claro. Ela não tem maturação neurológica para isso. Ela não aguenta. Então, ou ela vai acabar dormindo, ou ela vai futucar, ou ela vai acabar não aguentando. Agora, se você sabe disso, então você vai orientá-la e você vai levar um quebra-cabeça. E você vai levar papel para ela desenhar. Porque você entende que ela vai ser orientada e vai aprender a conviver naquele ambiente, mas que ela também precisa ser atendida na sua necessidade de faixa etária, de desenvolvimento cerebral. Básica. Né? Então, aí esse seria o limite saudável. Né? Que, na minha opinião, se a gente chamar de orientação, educação, é melhor. Ele já está ali dentro, né? De uma forma bem mais respeitosa e que atenda aos 2 lados. Então, qual que é o perigo? O perigo é a gente ir desse que falava para ficar quieto por 2 horas para aquele que eu tô tentando dar uma palestra, a criança tá gritando e a mãe tá olhando. É criança. E eu não consigo dar a palestra, cara, porque ela acha que na palestra da Isa é amiga da criança e a criança pode fazer o que ela quer e não pode. Entendeu? Sim, claro. Com certeza. Ficou até com medo, né? Sim, claro. Isa, eu ia fazer uma pergunta. O Petrus, você nunca teve algum episódio com ele? Eu acredito que nenhum momento a gente é 100% perfeita, a gente não erra. Você já deve ter tido algum erro com o Petrus. Deus me livre. Você sentiu, opa, tô indo pro autoritarismo. Opa, fui pra permissividade. Volta, Isa. Eu diria pra você, Rafa, que essa é a minha vida. A minha vida é olhar pros resultados que eu tô tendo com ele e voltar pro equilíbrio. Por isso o equilíbrio tá fazendo tanto sentido na minha vida. Equilíbrio é tipo conexão de internet. Não é sempre estável. Claro. Ok? Isso é uma coisa interessante também. Se eu sempre tenho convicções e certezas, isso aí é tudo baboseira, mimimi. Eu tô no autoritarismo. Eu não tô no equilíbrio. Ou se eu olho pro autoritarismo e falo, Deus me livre, isso não respeita a criança. Eu tô permissiva. Porque eu tenho convicções. No equilíbrio, a gente não tem sempre certezas. Na disciplina do equilíbrio, a gente sempre se questiona e a gente sempre olha o resultado da criança e a gente sempre pergunta para os outros adultos também que a gente confia. Então, em algumas situações com o Petrus, eu olho o resultado dele e eu vejo, por exemplo, que ele
de repente tá meio arrogante. Eu tô vendo ele meio arrogante. Eu tô vendo ele meio... Eu falo, opa, acho que eu tô permissiva. Porque tá se achando. Aí eu começo a repassar. O que tá acontecendo? O bom da vida com a criança e da vida em geral é que as coisas não se definem em um dia. A gente tem tempo. Se a gente estiver prestando atenção, né? Sim. Se a gente estiver prestando atenção, você fala, caraca, tô perdendo a mão aqui, ó. Tá meio que tá se achando. Aí eu volto aqui, baixa a bolinha. E eu falo, às vezes, eu falo, desculpa. Eu fiz errado. Eu conduzi assim, ó, deu nisso. Não tá te fazendo bem, cara. Você vai ficar sem amigos se você continuar desse jeito. Você tá vendo o que tá acontecendo? Até eu percebi. Fulano também me falou isso, isso aqui. Eu falei, por que você acha que foi? Aí nós começamos a conversa. Que legal. E às vezes eu falo, desculpa, fui eu. Eu achei que era por aí, mas eu percebi que não foi legal, cara. Me perdoa. Sabe? E a gente ter essa naturalidade de falar, errei, mandei mal, ou eu também sou assim, eu também já passei por isso, né? E às vezes também eu dou alguma dura. Eu vou contar um caso, tá? Pra gente não ficar só teorizando. Um dia a gente estava indo para uma troca de faixa dele, de Kung Fu. Faz, sei lá, 1 ano, 2. Agora, não é muito antigo, não. Ele já era grandinho. Ele tá com 12 para 13, ele devia ter, sei lá, 10 ou 11. Enfim. E ele me contando as coisas da escola. Ele volta empolgado, conta isso, conta aquilo, conta... Ele não conta tudo, não. Não é daquela criança que sai contando do começo do dia ao fim do dia. Eu era essa criança. Ele não é. Eu contava a ficha. Desde a hora que eu saí até a hora que eu voltei, né? Ele não é essa criança. Mas ele conta o que sobressaiu, pra bom e pra ruim. O que foi além, o que foi extraordinário. Sim. O que foi ordinário passa batido. Mas o que foi extraordinário ele traz... E ele tava lá contando, e ele contou um negócio que eu achei que foi que ele mandou mausaço, assim, com um amigo na escola. E eu dei um coice, né? No pilotão automático, foi... Puta, cara, se for desse jeito com ele, não sei o quê, tipo, grossa, assim, né? Aí ele virou pra mim e falou, por que você tá nervosa? Respirei. Falei, não tô nervosa. Só que aí eu comecei a pensar, será que eu não tô nervosa? Exatamente. Porque daí a gente já tá num nível de busca de consciência, de autoconhecimento, de coisa e tal, que eu falei, se ele falou, eu devo estar e não tô percebendo, não estou me vendo. Rafa, quando eu parei pra me sentir, eu tinha retomado a atividade física naquela semana, era o final da semana. Todos os meus músculos doíam, até aqueles que eu não sabia que tinha. Então eu tava com dor. O dia inteiro, todo dia, 1 semana. Então, claro que eu tava nervosa. Entendeu? Aí aquilo que veio dele, que eu achei que foi mal, em vez de eu conseguir processar e levar de uma forma boa, eu falei, tá! Porque sim, o nosso estado interno altera a nossa resposta. De novo, PNL. Programação neurolinguística, né? Pra quem não sabe, depois a gente fala mais disso, se for o caso. Então, a hora que eu vi o estado que eu tava com muita dor. Ele falou assim, por que você tá nervosa? Eu não tô nervosa. Ele virou a cara assim pro lado. Que eu olho pra ele, os olhos cheios de água. Ele tava indo fazer um exame de troca de faixa e eu tinha acabado de ferrar com o estado dele. Aí eu respirei fundo, me percebi, toda com dor e tal. Eu falei assim, filho, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu comecei a atividade física essa semana. Tá doendo tudo. Eu tô com dor. Eu tô com dor há dias. Eu não tinha me dado conta. Você falou agora e me fez pensar e eu tô percebendo que eu tô nervosa. E eu fui grossa com você. Continuo achando que você mandou mal lá, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas o jeito que eu falei, eu mandei mausaço aqui também. Me desculpa. Você tem que ficar bem agora. Você vai fazer seu exame de faixa. Tudo que eu não queria era deixar você nesse estado aí. Desculpa, cara. Desculpa. Ficou ruim ainda, levou um tempo. Claro, o clima. Ainda bem que era longe o lugar. Põe uma música. Põe uma música, exatamente. Né? Quebra o estado ali e tal. Chega, estaciona, dá um abraço apertado. Abraça, pode esquecer. Abraça. E aí fez o exame, entendeu? E a gente vai, né, no dia a dia. Então, assim, a Isa não é perfeita, a Isa erra pra caramba, a Isa tem uma tendência a ser agressiva, a Isa tem uma tendência a ser impaciente, a Isa tem uma tendência a falar antes de pensar. E a Isa vem se trabalhando e buscando o equilíbrio, porque o equilíbrio não é o fim, é a busca.
A gente não vai chegar nunca lá. A hora que a gente chega lá, aí a gente vai buscar manter. Mas aí, às vezes, vai enroscar pra cá, vai ter um dia de fome, um dia de cansaço, um dia de estresse, e depois a gente busca ele de novo. É dinâmico. Isa, obrigada por mostrar um pouco o por trás das câmeras, porque quando a gente olha, parece que tudo é perfeito. E que só nós temos problemas. Só a nossa família, só o nosso filho, só a gente dá de vez em quando esse coice. Não é? Eu acho que é importante a gente trazer pra realidade. Obrigada por expor uma situação tão real. Sim. Tem mais? Você quer mais? A gente fica... Adoraria. Vamos fazer um podcast de causos? Só de tragédia? Vamos, de causos? Não, pode ser coisa boa também, tá? Tem muita. Casos cast. Né? Isa, você falou um pouquinho sobre você. Sobre Isa, e a gente entra em uma das suas áreas de mais atuação, que é temperamentos. Não sei se todos conhecem, mas vamos falar rapidamente quais são os 4 temperamentos. Eu até trouxe o livro. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse livro, que eu já li, tava olhando as minhas observações. Eu adoro quando eu faço as chaves, quando eu vou me reconhecendo no livro. Eu fiz meu teste. Ontem eu faço e apago. Gente, eu reconheci de novo. Eu, Miguel, Laura. Eu não tinha feito com a Laura. Uau! Daí aqui, ó, tem a Rafaela. Eu falei, ai, que delícia voltar pra minha leitura, né? Vamos dar uma passada sobre temperamentos. E depois, eu vi que tem disponível no seu site o teste do temperamento. Então, eu vou deixar também aqui pra gente. É www.isaminatel.com.br. Tá lá disponível. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o temperamento, como que eles afetam os nossos relacionamentos, os nossos filhos, e também aproveitar para convidar quem ainda não sabe o seu temperamento. Tá disponível no site, né? Sim, sim. Tem uma playlistzinha no canal no YouTube também, com acho que 3 vídeos em sequência, que você também pode fazer o teste lá e descobrir. Ah, que legal. Vale lembrar, Rafa, que o teste é apenas um degrau nessa estrada de autoconhecimento de temperamentos. Sim. Até porque o teste, você responde sobre você, ou você responde sobre a criança. Então, ele é limitado ao seu grau de autoconhecimento. Concordo. Sim. Se você não tem um bom grau de autoconhecimento, pode ser que o teste não represente a realidade. Olha que triste. Né? É verdade. Então, é super importante a gente saber disso e ter consciência que o teste é um elemento super importante. Mas é um degrauzinho nessa escadinha. Né? Não bota todas as fichas nele, nem acha que ele acaba ali. Tá. Né? Esse é um ponto importante. 4 temperamentos, então, que aí tem um monte de discussões, se essa teoria ainda é válida, se não é mais válida, se já caiu, que agora são as 5 forças dos perfis de personalidade, e que é tudo interessante também, tá? Então, assim, o que eu acredito? Lá no início, quando o Hipócrates, né, junto com Aristóteles, falaram da teoria humoral, de que tinha bilis negra, bilis amarela, sangue, fleuma dentro da gente, e que isso determinava os temperamentos, realmente isso caiu por terra. Tá, né? tá. Mas a minha nova hipótese, um dia, quem sabe, né, eu vá fazer uma tese de mestrado comprovando isso, quem sabe, né? É que as nossas tendências de temperamentos sejam comprovadas pelos nossos neurotransmissores. Cortisol, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. Eu acho que isso varia, essa é a minha hipótese. Se um dia eu fosse para fazer realmente um trabalho científico, seria essa a minha pesquisa, de acordo com o nosso temperamento dominante e subdominante. Sabe? Bom, fica para um dia alguém comprovar, se eu não comprovar. Mas eu acredito muito que a gente tem, sim, tendências comportamentais, né? E aí temos o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático nos nomes originais. Sim. Né? Que eu chamo de forças da personalidade humana. Se a gente quiser dar o nome do DISC, né? Sim. A força da liderança seria o colérico, que é o dominante. Né? A força do social, né, da comunicação, tal, o sanguíneo, a força da estabilidade, o fleumático, a força analítica, de análise, o melancólico, tá? Então, diz que temperamentos, tudo conectado. Legal. Tá? Tudo junto. Colérico. Caso emocional, raiva.
né? Então, assim, as coisas não Temperamento da saíram raiva. como ele gostaria, ele vai pra raiva. Ele também projeta isso pra fora. Então, ele sempre procura a culpa fora. Às vezes a criança, tem relatos interessantíssimos, cai de bicicleta longe da mãe, longe do pai, e fala, você me derrubou, você deixou eu cair. Tá lá longe, caiu sozinho, mas não admite culpa, sabe? A gente vai se reconhecendo. E reconhecendo as crianças, né? E aí a gente sempre tem essa coisa de força. O colérico, ele tem essa coisa da força, ele não admite fraqueza, briga contra o sono, muitas vezes, né? Tem essa coisa de não se entregar, porque dormir vai perder alguma coisa, é fraqueza. Sim. Né? Então, o colérico é esse que vai conseguir as coisas na força, na raiva. Tá. O sanguíneo, ele tem a casa emocional, a graça, a alegria, o humor, a piada, né? Então ele quer fazer graça com tudo, ele quer brincar com todo mundo, ele quer ser o fanfarrão, ele quer aparecer nos lugares que ele tá para os outros dar risada dele, né? Ele fala com todo mundo sem barreira, ele entra, ele comunica, assim, ele não tem aquela coisa... Algumas crianças têm umas barreirinhas, assim, com os adultos, né? O sanguíneo, geralmente, não tem isso, não tem muita vergonha, né? Vai entrando. Mas em casa, ele também mostra as garrinhas e ele também vai pra raiva. Sim. Então, às vezes, ele guarda umas raivas da rua e desconta quando chega em casa, tá? Então, é muito interessante que as pessoas confundem. Falam, eu achei que era sanguíneo, mas tô vendo que é colérico. Não, é o sanguíneo ainda assim. Sim. Né? Entendi. Porque em casa ele bota as garrinhas de fora e mostra a raiva dele. Com a diferença de que a raiva do colérico demora para passar. Ele entra na raiva e lá fica. Sim. O sanguíneo não, ele entra na raiva, daqui a pouco ele dá risada. Aí você fala, uai, não tava chorando agora há pouco, com raiva, com tudo? Então tava fingindo. Não tava fingindo. É que ele muda de estação com muita facilidade. Legal. Tá? Igual rádio. Sim. Né? Tava numa estação, mudou para outra, ele toca outra música. E nenhuma das duas era mentira. É tudo verdade. Tudo verdade. Muito bem, daí a gente tem o melancólico, que já é, como o próprio nome diz, voltado para tristeza, né? Melancolia. Então, é um temperamento que tende a sentir com muita intensidade as coisas. Tudo que acontece provoca um grande estado interno, só que ele é para dentro. Então, ele passa muito mais coisas do que ele demonstra. Dentro dele, muita coisa está acontecendo. Para bem e para mal. E fora, você não está sabendo tudo que está acontecendo dentro. Né? Ele também pode sofrer muito com o sofrimento do outro. Ele tem uma tendência a achar que tudo é culpa dele. Que ele está provocando mal nos outros, que ele fez alguma coisa errada. Então, ele, às vezes, pisa em ovos. Né? Tem uma tendência também a precisar de mais tempo de preparação, não lida bem com as coisas de última hora, sem planejamento, gosta das coisas certinhas, planejadas, combinadas, sabe? Se você puder antecipar o que vai acontecer, fazer alguns ensaios, até mesmo de como é que você vai cumprimentar, como que você vai chegar, vai ter bastante gente, vai ter bastante barulho, às vezes não lida muito bem com muito barulho. Tem uma série de coisas importantes aqui sobre o melancólico. Sim. E o fleumático é o mais paz e amor dos 4 temperamentos, né? Também vai para a tristeza quando as coisas não vão bem, às vezes para o medo. Tem um pouco de medo, às vezes, né? De se expor, de tomar iniciativa, de correr riscos. Então, ele, às vezes, fica muito na dele. Mas é um temperamento ligado a pessoas também. Os fleumas têm muitos amigos, geralmente, né? São muito sociáveis, mas não ficam se aparecendo. Eles são mais nos grupos menores, né? E são muito cumpridores daquilo que eles se colocam a fazer, né? E, às vezes, caem numa mesmice, caem num lugar morno, poderiam estar mais longe, são inteligentes, mas não vão em busca disso, não demonstram, não se colocam para jogo. Entendi. Se deixarem se dominar, né, por essa característica. Isa, agora que a gente entendeu um pouquinho e se reconheceu, eu até trouxe anotado da Laura e do Mi para eu não esquecer. Me dá uma dica para como conviver bem com uma pessoa de cada temperamento, uma só, sabe? Uma dica-chave pra gente brincar desse ping-pong. Boa. Qual que é o da Laura e do Mi? Sanguíneo. Os dois? Os dois. Uau! A Laura, ela vai muito pra palhaçada. Muito.
Miguel já não. Miguel é um pouco mais sério, ele é o da raiva, mas ele não tem essa questão de humor. Mas ele tem uma facilidade tremenda. Fazer amigos, não tem medo de adulto, sociável, conversa de nível, assim, igual pra igual. Em casa, demonstra raiva, tem todos esses episódios. Mas por que eu acredito ele ser sanguíneo, né? Porque ele volta muito rápido. Então, passa rápido. Tá nervoso, fechado aqui, assim, que ele fica bem fechado mesmo, ele é super expressivo. 2 minutinhos, nananana, conduziu, tá. Pá. Você fala, nossa, tem problema mesmo esse menino. Como pode? Acredite que o outro que fica na raiva... Não vou dizer pior, né? Que seria uma coisa ruim de se dizer, mas eu sei como é. É mais... Né? Deixa pra você. Eu tenho um desse. Eu sou uma dessa também. Né? Cada um carrega o santo que consegue. Tem um ditado, né? Então, você tem uma missão aí a cumprir com esse. Né? Era pra ser. Exatamente. E tem um monte de coisa boa, né? Claro, todos os temperamentos têm coisas super boas e coisas desafiadoras, né? Mas vamos lá. Você me pediu uma dica. Uma dica de cada. Ping-pong. Com o colérico, não queira mandar nele. Não queira mandar nele. Convide, peça, né? Vai na maciota, peça ajuda dele, envolva o colérico no processo. Mas não queira mandar nele. Se ele sentir que você tá mandando, ele tá indo pra lá, você fala, isso, vai pra lá, ele volta. Perfeito! Ok? Com o sanguíneo, arrume um jeito de ser divertido, o que tem que ser feito. Mesmo as rotinas da vida. Gamifique a vida, brinque, cante musiquinhas. Isso vale com todos, tá? Porque todas as crianças têm um quê grande de sanguíneo, tá? Mas os predominantemente sanguíneos, eles precisam dessa variação. Não caia na rotina. O sanguíneo não gosta de rotina. Entendeu? Legal. Seja dinâmica, criativa. Isa, mas eu não sou. Se Deus te mandou um filho assim, tá convidando você pra ser. Entendeu? É verdade. Aprende. O melancólico, antecipação. De novo, funciona com todas as crianças, mas com o melancólico especialmente, antecipação, ensaio, preparo, combina, explica o que vai acontecer, seja detalhista. É muito importante para ele. Fleumático, não deixe cair no morno, no ficar muito... Porque se você deixar, ele passa um dia inteiro na frente da TV, no sofá. Então, parece que tá fácil, uma criança fácil de lidar, sabe? Fica jogando joguinho, fica brincando sozinho. Só que, às vezes, cada vez mais ele vai se fechando. Então, envolva o fleumático, preste atenção nos interesses do fleumático. O que faz o fleumático vir para fora? Então, invista mais nisso. Dê atenção a isso. Perfeito. Valorize e invista tempo e dinheiro, se for o caso, se você puder. Nisso, que tira o fleumático pro lado de fora. E aí ele põe à disposição de todo mundo tudo que ele tem de bom. E ele tem um monte de coisa boa lá dentro. Maravilhoso. Todos temos. Uma dica virou 5 de cada. Uau! Obrigada, adorei. Muito bom, querida. Isa, eu deixei para esse momento para contar em primeiríssima mão, que 18 de maio você estará de volta para Piracicaba. Tô tão feliz com isso. Eu também, arrepia. Em 2022, nós fizemos nosso primeiro Desenvolve, que nem tinha nome de Desenvolve, era um encontro de mães. Sim. De 50 pessoas, virou 100, 120, 150, quase 200. E para 2023, fizemos num formato diferente, de imersão, uma coisa diferente para poucas pessoas. E 2024, eu e a minha sócia, Thaís, decidimos retomar. Vamos voltar ao que foi 2022, porque a gente gosta daquilo. A gente gosta de muita gente, foi uma delícia, de trazer mesmo de bando a informação, porque é bom demais a sabedoria, aprender todo mundo junto, aquela empolgação, não tem coisa mais gostosa. É bom demais. E a convidada do Desenvolve 2024 é a Isa Minatel. Coisa boa! Uhul! Em 2022... Falamos de temperamentos? Foi. Lembra? Lembro. Até você cantou a música. Lembro. Lembra? Nunca mais ouvirei nenhuma daquelas músicas como normal, né? A gente sempre vê que a Isa Minatel na cabeça. Né? As paródias, né? A gente mudou. Isa Minatel. Mas nós vamos trazer um tema novo, que você tem trabalhado, tem se dedicado e tem impactado muitos relacionamentos. Sim. Que são as 5 inteligências para lidar com as birras
e como conseguir a obediência da criança. Ave, né? Vai Só ser isso. top essa Alguém palestra, precisa, né? gente? Vai ser top, eu tenho certeza. Por isso que, em conjunto, nós escolhemos esse tema. Obrigada por aceitar. Querida. Estamos super ansiosos, de portas abertas, esperando você novamente. E assim, para dar uma palhinha, você fala muito sobre as 5 inteligências, pra gente lidar com as birras. Por que que você tem investido tanto nessa sua nova teoria, se é assim que eu posso chamar? Na verdade, Rafa, ela tem esse pacote novo, disciplina do equilíbrio, as 5 inteligências, para guiar as 4 forças da personalidade, né? Perfeito. Mas ela na verdade, nós chegamos até aqui. Nós não mudamos. Legal. Nós pegamos tudo que a gente foi aprendendo nesses anos todos, como família e como profissional, atendendo milhares de famílias, acompanhando os alunos, e nós vimos que existem padrões, né? E que 5 inteligências abrangem tudo que a gente precisa para conseguir guiar as crianças. Quais são as 5 inteligências? Vou falar, pode? Pode, já dá aquele spoiler. 5 inteligências. Inteligência do comportamento. Existe um jeito de se comportar que ajuda ou que atrapalha. E se a gente conseguir ter consciência sobre isso, a gente vai se comportar de um jeito que favoreça. Inclusive, de acordo com cada um dos 4 temperamentos, né? Perfeito. A inteligência da comunicação. Como falar? Como fazer o não construído? Como? Como usar as perguntas? Tem hora que não é bom usar perguntas. Se é para tomar banho, você vai falar, filho, vamos tomar banho? Fala, não. Então, não era para ser pergunta agora. Então, eu preciso ter uma inteligência de comunicação, sabe? Sim. Como usar a comunicação? A cara, como que a minha cara está comunicando? Inteligência da consciência, tudo está conectado. Então, se a criança não está funcionando bem, provavelmente eu não estou sabendo conduzir. E eu preciso ter consciência disso, senão eu acho que o problema é só na criança. Eu quero mudar a criança, quero botar a criança no psicólogo, quero dar remédio para a criança. E às vezes é uma questão de condução. Perfeito. E se eu tiver consciência disso, eu vou mudar minha condução, eu vou conseguir resolver. Legal. Muitas vezes questões da criança. Inteligência da emoção. Aquela, né? Que a gente sempre fala, né? E a emoção não é só acolher a emoção da criança. Sabe o que está acontecendo nessa história de acolher, acolher, acolher? Tem gente que está afundando a criança na emoção dela. Já podia ter saído daquela raiva, mas eu estou acolhendo, acolhendo, acolhendo. Ela está cheia de razão e ainda continua com raiva. Tem criança que está ficando triste, chorando. Já podia ter parado de chorar por isso, mas eu estou tão acolhendo, 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 que continua chorando. Então, inteligência de emoção. Saber o que é acolher e saber o que faz depois de acolher também. Para ajudar a criança a sair daquela emoção que já deu. Falar que já deu também é inteligência emocional. Sentir uma emoção na proporção do evento é inteligência de emoção. E, por fim, a inteligência da evolução. É saber que, independente de onde a gente está, a gente pode evoluir. E saber também é olhar a evolução das fases da criança, das fases de desenvolvimento dela. Essas que nós falamos aqui, 2 anos, adolescência, blá, 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 cada fase tem alguma coisa importante. Então, a inteligência da evolução contempla isso. Perfeito! É isso. Gente, estou ansiosa, estamos ansiosas. Vai ser lindo, se Deus quiser. Em breve, já teremos o link para fazer a inscrição. Eu tenho certeza que vai esgotar rapidinho, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aproveitando que a gente está caminhando para o nosso final, infelizmente, ficou uma pergunta de uma seguidora que eu não poderia deixar de responder porque eu acredito que tem a ver com as 5 inteligências. Júlia Trino é mãe de gêmeos. Uau. Como ser a mãe que cada um precisa sem enlouquecer? Foi excelente. Maravilhosa. Achei muito boa. A busca do equilíbrio, né? Com certeza a gente precisa ser uma mãe diferente para cada um, tá? Isso é uma coisa real. A Júlia já percebeu isso. Por isso que ela fez essa pergunta. Como ser a mãe que cada um precisa, né? Sem enlouquecer. Então eu diria que, para não enlouquecer, usa um bloco de notas. Quando você precisar falar alguma coisa que só para um, que o outro não deve ouvir, anota. Não fala agora. Que agora os 2 estão aqui. Porque tem coisa que eu tenho que falar que é só para um. Que se eu falar para o outro, desequilibra o outro. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho uma criança que bate, a outra que apanha. E eu tenho que falar para o que bate, não pode bater. Mas eu não posso falar isso porque apanha. Porque apanha eu tenho que falar, bate de volta.
Olha o que a Isa tá falando. Né? Vou fazer um corte. Tá na minha. Para aqui agora, Né? compartilha, né? Viraliza só falando que a Isa falou para as crianças bater uma na outra. Eita, nós. Hein? Eu tenho que falar para essa que apanha que ela tem que bater de volta. Sabe por quê? Porque as crianças ainda têm uma linguagem corpórea muitas vezes. E eu vou ajudá-las a evoluírem. Claro. A irem para conversar, para mediar. Aí tem mesa da paz, aí tem... tem um monte de coisa pra gente aprender aqui, tá? Mas eu preciso que essa criança que só apanha se defenda. Sim. Na vida. Na vida. Eu não posso encarcerá-la na personagem de vítima. Tá? Então, eu vou ter que falar quando? Quando ela estiver sozinha. Quando eu estiver sozinha com ela. Então, eu preciso ter um momento de filho único. Uma vezinha na semana, com cada um. Perfeito. Aí eu pego aquela minha listinha e conto histórias. Conto história. Vou te contar uma história, né, de um patinho que toda vez apanhava, que toda vez isso. Um dia, ele levantou, fez um quá mais forte, deu uma asinha assim no outro. Ó. O outro entendeu que não podia fazer assim com ele. E foi super importante, sabia? Porque o patinho parou de apanhar. Ele viu que ele era forte também. Fez muito Olha sentido. que lindo. Aí o outro que bate, eu vou lá tomar um sorvetinho com ele algum dia, alguma coisa, não sei qual a idade, né, e tal. Vou pegar minha listinha e vou falar, sabe, um patinho, tinha um patinho que batia toda vez, em todo mundo, resolvia tudo batendo. Sabe o que começou a acontecer? As pessoas não queriam mais ficar com ele. Ele começou a ficar sozinho. Ficou sem amigos, o irmão não queria mais brincar com ele, ninguém mais queria chegar perto dele, gente, porque ele batia em todo mundo. Aí ele descobriu que ele podia fazer quá e conversar, que ele podia falar de um jeitinho assim, assado. Foi tão bonito ele aprender isso, mudou a vida dele. Que lindo. Entendeu? Sim. Assim, talvez a Júlia não enlouqueça. Outra dica que eu dou pra Júlia, pra ela conseguir ser a mãe que cada filho precisa e não enlouquecer, é não caminhar sozinha. Não caminhe sozinha, faça parte de um grupo, de uma comunidade de pessoas, de alunos, estude, se envolva. O que a gente vê, Rafa, entre as alunas, uma trocando com a outra, uma dando conselho para a outra, uma fala, eu tô enlouquecendo, a outra fala, eu também tava, amiga, calma, vem cá, nós estamos juntos. Entendeu? Então, Entendi. às vezes, você fazer parte de um grupo, de uma comunidade, estar junto com pessoas, estudando, bebendo da mesma fonte, te ajuda. Ó, tem um vídeo dela que fala isso, tem uma aula dela que fala assim, eles fazem isso na comunidade, é a coisa mais verdade, linda de ver, é. né? E às vezes não é vídeo de ninguém, não é falar de mim, não. Às vezes é uma abraçando a outra, sabe? Existe rede de apoio virtual também hoje em dia. Verdadeira. A gente pode lançar mão disso e é lindo de ver como a gente consegue crescer. Eu falo que a gente é a estrela guia, né, das nossas crianças, sabe? E a estrela, quando ela se une com outras estrelas, ela vira uma constelação. E a constelação orienta. Se você olha para o céu e vê uma estrelinha sozinha, é bonito, né? Agora, se você vê uma constelação, você já sabe onde você está. É verdade. Você se localiza, você se orienta. Que Então, lindo. não caminhe sozinha. Vem ser a Perfeito. estrela guia. Que delícia. Isa, É isso. estamos chegando oficialmente ao final. Muito obrigada Que pela bom. sua participação no Abraça Podcast. Eu tenho certeza que ele vai transformar o maternar de muitas mães. Para quem ainda não conhecia um pouco sobre a educação de uma forma equilibrada, respeitosa, não sem limites, mas com orientação. Sim. Eu tenho certeza que esse podcast, esse episódio pode transformar as famílias. E eu acho que é sobre isso. É sobre isso. É Obrigada. sobre isso. Muito, muito obrigada. Querida. Até eu em adorei. breve. E depois até nosso Desenvolve. Até, se Deus quiser. Rafa, querida, obrigada. Vida longa para Obrigada. você, para sua família, para o Abraça Podcast. Por favor, deixa também seu canal. Sim. Pra gente... Vai estar tudo anotado aqui na descrição, mas também para todo mundo te seguir, participar das Ótimo. suas comunidades. Maravilha. youtube.com/Isa Minatel. Isa com Perfeito. S, Minatel, como se fala mesmo, sem segredos, T-E-L no final. E no Instagram, @isa.minatel. Igual também no TikTok, @isa.minatel. Perfeito. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo. Beijo. Uhul!